Lá em 2020, quando a pandemia ainda estava causando todo tipo de caos, eu comecei a dirigir para a Uber para pagar as contas. Fui demitido do meu emprego no varejo e precisava de uma renda rápida. O lance com esses trabalhos de carona é que você vê todo tipo de gente, especialmente quando está trabalhando até altas horas, como eu fazia. Havia encontros estranhos, passageiros bêbados, conversas esquisitas, mas nada disso se compara ao que aconteceu numa sexta-feira à noite em outubro. Era um pouco depois da meia-noite, e eu tinha acabado de deixar alguém em um hotel perto da periferia da cidade. Meu aplicativo apitou quase imediatamente com uma nova solicitação. O local de embarque ficava a cerca de 6 minutos de distância, em frente a uma pista de boliche que fazia parte de um centro comercial. Coisa bem padrão. O nome na corrida era Derek. Aceitei e comecei a ir para lá. A área estava quieta quando cheguei. Só algumas luzes fracas no estacionamento, nenhum carro à vista. E a pista de boliche parecia fechada. Mas havia um homem sozinho debaixo de uma das luzes, vestindo um moletom cinza e jeans. Ele era alto, talvez 1,88 m, com as mãos nos bolsos e a cabeça baixa, como se estivesse olhando para os sapatos. Quando parei, ele olhou para mim, mas não acenou nem se mexeu. Abaixei o vidro e disse: "Você é o Derek?" Ele assentiu devagar, veio até o carro e entrou no banco de trás, atrás de mim. Iniciei a viagem e perguntei se o destino no aplicativo estava correto. Um endereço a cerca de 20 minutos de distância, em um bairro residencial onde eu nunca tinha estado. Ele disse: "Sim, está certo", com uma voz quieta e calma. Lembro de pensar que ele soava um pouco estranho, não bêbado ou chapado, só meio sem emoção, mas não pensei muito nisso na hora. Comecei a dirigir, e ele não disse nada nos próximos 5 ou 6 minutos. Olhei para ele pelo retrovisor de vez em quando, e toda vez que olhava, ele estava olhando fixamente para frente, não para fora da janela ou para o telefone, só para a parte de trás da minha cabeça. Tentei quebrar o silêncio perguntando como estava sendo a noite dele. Ele pausou e depois disse: "Só precisava sair dali." Perguntei dali onde, ele disse: "Não importa." Então, não insisti. Dirigimos mais um pouco. Uns 15 minutos depois, percebi que estávamos nos aproximando do destino, mas o endereço era em uma parte bem isolada da cidade, sem luzes na rua, quintais grandes e muitas árvores. Quando nos aproximamos do endereço, ele de repente se inclinou para frente e disse: "Na verdade, você pode entrar naquela entrada de garagem ali." Ele apontou para uma casa à direita. A casa estava escura, sem luzes acesas dentro ou fora. Parecia velha e abandonada, honestamente, com o gramado crescido e a tinta descascando nas paredes. Também não havia carro na entrada. Eu disse: "É a sua casa?" E ele disse: "Só entra." Hesitei, mas virei para a entrada de garagem. Parei perto da frente da casa e coloquei o carro em pé. Ele não saiu. Olhei para trás e disse: "Tudo bem?" Ele olhou fixamente para a porta da frente e disse: "Espera aqui." E saiu e começou a andar em direção à casa. Ele não foi para a porta da frente. Andou pela lateral do prédio e desapareceu de vista. Fiquei sentado ali por talvez 2 minutos, tentando decidir o que fazer. A corrida tecnicamente ainda estava em andamento. Eu não queria ir embora e ser penalizado, mas também sentia que algo não estava certo. Meu instinto me dizia que esse cara não estava só entrando para pegar algo. Finalmente encerrei a viagem manualmente, marquei como completa e comecei a sair de ré da entrada. Mas antes de poder engatar a marcha ré, vi ele voltando rápido para o carro. As mãos estavam vazias e ele tinha uma expressão estranha no rosto, como se estivesse bravo ou animado. Destravei as portas porque não queria transformar em um confronto, mas algo em mim estava gritando para não deixar ele entrar de novo. Ele abriu a porta traseira, entrou e disse: "Me leva para o outro lugar." Perguntei que outro lugar, ele disse: "Só dirige, eu te digo." Eu disse: "Você precisa colocar no app." Ele não respondeu, só ficou me olhando pelo espelho. Eu disse de novo: "Não posso te levar para lugar nenhum a menos que você coloque no app." Ele não disse uma palavra. Depois de alguns segundos, ele me disse para dirigir até onde eu o peguei.
Eu não queria discutir mais, então comecei a voltar para o centro comercial linear. O caminho todo, senti uma pressão no carro. Ele não estava falando, mas eu podia sentir ele me observando. Os pelos dos meus braços estavam arrepiados. Ele ainda estava olhando para a parte de trás da minha cabeça. Em um momento, tentei aliviar o clima, disse: "Noite difícil." Ele respondeu: "Pode-se dizer que sim." Perguntei se estava tudo bem e ele disse: "Ainda não." Não perguntei mais nada. Quando chegamos de volta ao centro comercial, parei debaixo da mesma luz onde o peguei. Mas antes de eu poder dizer algo, ele se inclinou para a frente e perguntou: "Você já se perguntou como vai morrer?" Eu congelei, ri de forma estranha e disse: "Não é algo que eu pense muito." Ele não riu. Só se recostou no banco e depois de alguns segundos disse: "Eu penso nisso o tempo todo." Então abriu a porta e saiu sem outra palavra. Ele não fechou a porta imediatamente, só ficou ali por um segundo, metade dentro e metade fora do carro. Depois olhou para mim e disse: "Você pegou o cara errado hoje à noite." Fechou a porta e foi embora para a escuridão atrás da pista de boliche. Fiquei sentado ali por um minuto, abalado demais para me mexer. Eventualmente dirigi para casa, checando constantemente os espelhos. Quando cheguei em casa, olhei os detalhes da viagem de novo. Algo estava errado. O nome tinha mudado, não dizia mais Derek. Estava em branco, sem nome, sem foto de perfil, sem histórico de viagem. Era como se a corrida nunca tivesse acontecido. Contatei o suporte da Uber para reportar, mas eles me disseram que os dados da viagem estavam indisponíveis. Disseram que às vezes isso acontece se o app trava ou se o passageiro cancela no meio do caminho. Mas eu sei o que vi. Sei que completei a viagem. Sei que o homem entrou e saiu do meu carro e sei que ele disse o que disse. "Você pegou o cara errado hoje à noite." Nunca mais o vi e espero nunca ver. Mas toda vez que recebo uma chamada em um estacionamento mal iluminado, ou tenho um passageiro silencioso no banco de trás, lembro daquela noite e lembro daquela sensação de que algo terrível poderia ter acontecido, que talvez ele tenha mudado de ideia no último segundo ou talvez nunca tenha planejado fazer nada. Só queria assustar alguém, mas ainda me pergunto o que ele quis dizer e se ele algum dia encontrou o carro certo. Comecei a dirigir e ele não disse nada nos próximos 5 ou 6 minutos. Olhei para ele pelo retrovisor de vez em quando, e toda vez que olhava, ele estava olhando fixamente para a frente, não para fora da janela ou para o telefone, só para a parte de trás da minha cabeça. Tentei quebrar o silêncio perguntando como estava sendo a noite dele. Ele pausou e depois disse: "Só precisava sair dali." Perguntei dali onde, ele disse: "Não importa." Então não insisti. Dirigimos mais um pouco. Uns 15 minutos depois percebi que estávamos nos aproximando do destino, mas o endereço era em uma parte bem isolada da cidade, sem luzes na rua, quintais grandes e muitas árvores. Quando nos aproximamos do endereço, ele de repente se inclinou para a frente e disse: "Na verdade, você pode entrar naquela entrada de garagem ali." Ele apontou para uma casa à direita. A casa estava escura, sem luzes acesas dentro ou fora. Parecia velha e abandonada, honestamente, com o gramado crescido e a tinta descascando nas paredes. Também não havia carro na entrada. Eu disse: "É a sua casa?" E ele disse: "Só entra." Hesitei, mas virei para a entrada de garagem. Parei perto da frente da casa e parei o carro. Ele não saiu. Olhei para trás e disse: "Tudo bem?" Ele olhou fixamente para a porta da frente e disse: "Espera aqui." E saiu e começou a andar em direção à casa. Ele não foi para a porta da frente, andou pela lateral do prédio e desapareceu de vista. Fiquei sentado ali por talvez 2 minutos, tentando decidir o que fazer. A corrida tecnicamente ainda estava em andamento. Eu não queria ir embora e ser penalizado, mas também sentia que algo não estava certo. Meu instinto me dizia que esse cara não estava só entrando para pegar algo. Finalmente encerrei a viagem manualmente, marquei como completa e comecei a sair de ré da entrada. Mas antes de poder engatar a marcha ré, vi ele voltando rápido para o carro. As mãos estavam vazias e ele tinha uma expressão estranha no rosto, como se estivesse bravo ou animado.
Destravei as portas porque não queria transformar em um confronto, mas algo em mim estava gritando para não deixar ele entrar de novo. Ele abriu a porta traseira, entrou e disse: "Me leva para o outro lugar." Perguntei que outro lugar, ele disse. "Só dirige, eu te digo." Eu disse: "Você precisa colocar no app." Ele não respondeu, só ficou me olhando pelo espelho. Eu disse de novo: "Não posso te levar para lugar nenhum a menos que você coloque no app." Ele não disse uma palavra. Depois de alguns segundos, ele me disse para dirigir até onde eu o peguei. Eu não queria discutir mais, então comecei a voltar para o centro comercial linear. O caminho todo, senti uma pressão no carro. Ele não estava falando, mas eu podia sentir ele me observando. Os pelos dos meus braços estavam arrepiados. Ele ainda estava olhando para a parte de trás da minha cabeça. Em um momento, tentei aliviar o clima, disse: "Noite difícil." Ele respondeu: "Pode-se dizer que sim." Perguntei se estava tudo bem e ele disse: "Ainda não." Não perguntei mais nada. Quando chegamos de volta ao centro comercial, parei debaixo da mesma luz onde o peguei, mas antes de eu poder dizer algo, ele se inclinou para a frente e perguntou: "Você já se perguntou como vai morrer?" Eu congelei, ri de forma estranha e disse: "Não é algo que eu pense muito." Ele não riu, só se recostou no banco e depois de alguns segundos disse: "Eu penso nisso o tempo todo." Então abriu a porta e saiu sem outra palavra. Ele não fechou a porta imediatamente, só ficou ali por um segundo, metade dentro e metade fora do carro. Depois olhou para mim e disse: "Você pegou o cara errado hoje à noite." Fechou a porta e foi embora para a escuridão atrás da pista de boliche. Fiquei sentado ali por um minuto, abalado demais para me mexer. Eventualmente dirigi para casa, checando constantemente os espelhos. Quando cheguei em casa, olhei os detalhes da viagem de novo. Algo estava errado. O nome tinha mudado. Não dizia mais Derek. Estava em branco, sem nome, sem foto de perfil, sem histórico de viagem. Era como se a corrida nunca tivesse acontecido. Contatei o suporte da Uber para reportar, mas eles me disseram que os dados da viagem estavam indisponíveis. Disseram que às vezes isso acontece se o app trava ou se o passageiro cancela no meio do caminho. Mas eu sei o que vi. Sei que completei a viagem. Sei que o homem entrou e saiu do meu carro e sei que ele disse o que disse: "Você pegou o cara errado hoje à noite." Nunca mais o vi e espero nunca ver. Mas toda vez que recebo uma chamada em um estacionamento mal iluminado, ou tenho um passageiro silencioso no banco de trás, lembro daquela noite e lembro daquela sensação de que algo terrível poderia ter acontecido, que talvez ele tenha mudado de ideia no último segundo ou talvez nunca tenha planejado fazer nada. Só queria assustar alguém, mas ainda me pergunto o que ele quis dizer e se ele algum dia encontrou o carro certo. Isso aconteceu em 2021, quando eu dirigia para o Uber em tempo integral. Eu moro em uma cidade que recebe muitos turistas, especialmente no verão, então os trabalhos de carona compartilhada podem render um bom dinheiro se você for consistente. Eu trabalhava principalmente à noite, em parte porque sou uma pessoa noturna, e em parte porque há menos trânsito e gorjetas melhores de passageiros bêbados voltando dos bares. Na noite em que isso aconteceu, era por volta de 1h30 da manhã, uma multidão típica de sábado à noite. Eu tinha acabado de deixar um grupo de universitários que não paravam de gritar no banco de trás do meu carro, então fiquei contente em receber uma solicitação que parecia mais tranquila. O nome era Chris, e o local de embarque era uma rua lateral pequena, logo fora do centro da cidade. O estranho era que o marcador estava em uma área meio esquisita, não perto de bares ou apartamentos, mas como perto do estacionamento traseiro de um antigo shopping center. Mas eu imaginei que talvez fosse só um marcador de GPS ruim. Isso acontece às vezes. Eu dirigi até lá e vi um cara parado na esquina de capuz e jeans olhando para o celular. Eu parei e disse: "Chris." Ele acenou com a cabeça e entrou no banco de trás sem dizer muita coisa. Ele não cheirava a álcool nem arrastava as palavras. Parecia sóbrio e apenas muito quieto. Ele não disse oi nem respondeu quando eu perguntei como estava sendo a noite dele. Algumas pessoas simplesmente não são falantes, então não pensei muito nisso.
Eu iniciei a corrida e o destino era do lado oposto da cidade. A 25 minutos de distância, em um bairro suburbano onde eu tinha ido talvez uma ou duas vezes antes. O problema era que lá era escuro, tipo sem luzes de rua em algumas áreas, bem isolado. Eu notei uns 5 minutos depois do início da viagem que o Chris estava com o celular na mão, mas não estava mandando mensagens nem ligando para ninguém. Ele o segurava reto no colo com a lanterna ligada, apenas iluminando o feixe para cima levemente em direção ao meu banco. Eu perguntei para ele, meio brincando, "Tudo bem aí atrás?" Ele só murmurou, "Sim", e então desligou a lanterna. Os próximos 20 minutos foram um silêncio mortal, só o ronco do motor e uma tensão estranha se acumulando no carro. Eu não sei como descrever. Algo simplesmente parecia errado com esse cara. Não ameaçador, mas definitivamente perturbado, como se ele não estivesse realmente ali. Nós chegamos ao bairro e eu segui o GPS até a casa, mas ao pararmos, notei que estava totalmente escuro. Sem luz na varanda, sem luzes internas, nada. Eu perguntei, "É o lugar certo?" O Chris não respondeu. Ele só ficou sentado ali. Eu me virei e olhei para ele. Repeti um pouco mais alto, dizendo, "Ei, é aqui?" Ele olhou para além de mim pela janela. Eu repeti mais uma vez e, finalmente, ele acenou com a cabeça. Então eu coloquei o carro em ponto morto e disse, "Tenha uma boa noite." Ele não se mexeu. Só ficou sentado ali. Então eu perguntei de novo, "Você está bem?" Ele finalmente alcançou a maçaneta e saiu, mas não fechou a porta. Só ficou do lado de fora do carro com a porta aberta, de frente para a casa. Eu fiquei ali esperando. Alguns segundos se passaram, depois 20, e então 1 minuto inteiro. Eu estava prestes a dizer algo quando ele de repente se virou, olhou para mim pela porta aberta e disse, "Eu preciso voltar." Eu pisquei e disse, "Voltar para onde?" Ele disse, "Onde você me pegou." O tom dele era neutro, sem emoção. Eu não soube o que dizer. Aquilo era uma viagem de 25 minutos e não era como se eu pudesse simplesmente inverter a corrida. Eu disse a ele que ele teria que solicitar uma nova corrida, mas ele só ficou me olhando. Ele me implorou dizendo, "Por favor, eu preciso voltar." Eu disse de novo, "Você precisa solicitar pelo app." Foi quando ele disse algo que me deu um arrepio na espinha. Ele disse, "Eu não posso. Eles ainda não foram embora." Minha única resposta pôde ser, "Quem não foi embora?" Ele não respondeu. Só ficou ali, ainda segurando a porta aberta, e notei que ele estava respirando pesadamente. Nesse ponto, eu comecei a ficar seriamente desconfortável. Eu disse, "Olha, eu não posso iniciar uma nova corrida a menos que você solicite." Ele olhou por mais um segundo, então lentamente recuou e fechou a porta. Ele caminhou em direção à casa, mesmo que estivesse escuro como breu e parecesse vazia. Eu esperei até ele chegar à varanda antes de sair dali. No momento em que virei a esquina, finalizei a corrida no app e comecei a voltar para o centro da cidade. Algumas quadras adiante, parei em um posto de gasolina 24 horas para usar o banheiro e pegar uma bebida. Eu estacionei do lado do prédio, entrei e saí talvez 4 minutos depois. E quando voltei para o meu carro, senti como se meu cérebro tivesse entrado em curto-circuito. O Chris estava sentado no banco de trás. O mesmo capuz e a mesma expressão. Eu pensei que tinha trancado as portas antes de entrar, mas de alguma forma ele estava no banco de trás do carro. Eu abri a porta do lado do motorista e entrei devagar, mantendo o olho nele pelo espelho. "Como você entrou de novo?" perguntei. Ele só disse, "Me leva de volta." Eu disse, "Eu vou chamar a polícia," e peguei meu celular. Foi quando ele se inclinou para frente, perto o suficiente para eu ouvir sua respiração, e disse, "Eles ainda estão na casa." Eu não sei porquê, mas não chamei a polícia. Algo no jeito que ele disse aquilo me fez sentir que ele estava tendo algum tipo de surto. Eu entrei no jogo e disse, "De quem é aquela casa?" E ele disse, "Dos meus pais." Eu perguntei se ele morava lá e ele disse, "Não mais." Isso fez os pelos da minha nuca se arrepiarem.
Eu comecei a dirigir devagar de volta para onde o peguei. Cada parte de mim estava gritando para não fazer isso, mas eu não sabia o que mais fazer. À medida que nos aproximávamos, ele começou a respirar mais pesadamente. Ele estava se balançando levemente no banco de trás. Em um momento, ele sussurrou: "Eles ainda estão lá. Eles não vão embora. Não importa o que eu faça." Quando paramos na casa, ainda não havia luzes. Ainda nenhum sinal de que alguém morasse ali. Ele saiu sem dizer nada e então caminhou até a porta da frente e ficou lá. Ele não bateu nem nada, só ficou parado. Eu esperei talvez 30 segundos, então saí dali de novo, me certificando bem de que as portas estavam trancadas. Eu dirigi 3 quadras, estacionei debaixo de uma luz de rua e fiquei ali por 10 minutos, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Eu debati chamar a polícia, mas o que eu diria? Que um cara entrou no meu carro 2 vezes e disse coisas estranhas? Tecnicamente não havia crime, até onde eu sabia. Então eu só dirigi para casa e não dormi aquela noite. No dia seguinte relatei a corrida para o Uber, e honestamente me arrependi de não ter relatado isso para a polícia, porque o homem poderia estar doente da cabeça, precisando de ajuda. Eu espero que ele não tenha machucado ninguém. Quem sabe se aquela casa era mesmo dos pais dele ou se ele estava apenas tendo um episódio maníaco. Sou uma garota de 18 anos que mora sozinha no meu apartamento com o meu cachorro. Moro a cerca de 13 quilômetros da cidade. Então pedir comida para entregar pode ser um incômodo às vezes. Nunca pensei que o Uber Eats pudesse ser ruim. Você pode ouvir algumas histórias, mas nunca acha que vão acontecer com você. Pelo menos era o que eu pensava. Era uma sexta-feira à noite. Eu estava limpando o meu apartamento, me preparando para o meu namorado vir. Nós somos de longa distância, então eu só o vejo nos fins de semana. Por isso, geralmente tento deixar tudo arrumado antes de ele chegar no sábado. Eu tinha passado umas 2 horas limpando e já passava das 18 horas. Então eu estava com fome. Não queria sujar nenhuma louça, já que tinha acabado de lavar tudo e limpado a cozinha. Decidi pedir comida para não fazer bagunça. Pedi a minha comida e recebi a notificação de que o meu motorista estava a caminho, dirigindo um Honda Fit Sport branco. Sou uma garota jovem morando sozinha. Então configurei as instruções de entrega para deixar o pedido na minha porta, sem contato. Eu estava sentada na sala assistindo TV quando recebi a notificação de que a minha comida tinha sido entregue. Assim que recebi essa notificação, pulei animada para pegar a comida. Estava morrendo de fome. Quando abri a porta para pegar a comida, ela não estava lá. Então pensei que talvez ele tivesse deixado na porta errada. Mas olhando para todas as portas, nenhuma delas tinha a comida. Voltei para dentro e ia mandar uma mensagem para ele quando ouvi uma batida na minha porta. Era o meu vizinho do lado. Ele estava segurando a minha comida. Ele disse: "Ei, desculpa, eu peguei a sua comida do seu motorista de entrega porque ele estava olhando pelas suas janelas e eu não tinha certeza do que ele estava fazendo." Peguei a comida e agradeci, me perguntando o que diabos tinha acabado de acontecer. Voltei para dentro, comi a minha comida e curti um filme. Quando comecei a me preparar para dormir, tomei um banho. Depois fui desligar a TV e me certificar de que todas as portas estavam trancadas antes de ir para a cama. Deitei na cama, liguei para o meu namorado e acabei pegando no sono. Acordei algumas vezes durante a noite com o meu cachorro rosnando para a janela ou para a porta dos fundos. O meu cachorro não é um cachorro enorme e assustador. Ele é um morque pequeno de 2,3 kg. Mas ainda assim é bem assustador quando ele rosna para algo e te pega de surpresa. Finalmente consegui acalmá-lo e voltar a dormir. Não foram nem 15 minutos depois que acordei com batidas na minha janela. O meu cachorro começou a enlouquecer, latindo, rosnando e até choramingando. Não conseguia me mexer na cama. Peguei os lençóis e os puxei sobre a cabeça, deixando só o suficiente para não cobrir os meus olhos, para que eu pudesse ver a janela. Liguei para a polícia e sussurrei no telefone baixinho. Expliquei para a operadora que alguém estava no meu quintal e que a minha janela não tranca, então pode ser facilmente levantada. Ela me disse para ir para outro cômodo e que a polícia chegaria ao meu apartamento em breve. Corri para a cozinha e peguei uma faca
só esperando ver luzes azuis e vermelhas ou ouvir sirenes. Pareceu uma eternidade. Olhei pela janela da cozinha e nunca esperei ver o que vi. O carro do motorista do Uber que entregou a minha comida. O carro dele estava parado do outro lado da rua do meu apartamento. Quando você abre a porta do meu apartamento, há um grande campo aberto à esquerda que é usado para estacionar trailers e deixar os cachorros brincarem. Ele estava estacionado lá, mas eu não vi ninguém no carro. Juntei uma coisa com a outra e pensei comigo mesma. Ele está no meu quintal. A polícia finalmente chegou. Mal conseguia falar. Estava tremendo e chorando. Expliquei para um policial o que aconteceu enquanto o outro foi verificar o meu quintal, que é onde fica a janela do meu quarto. Outro policial que chegou foi verificar o carro dele porque ainda estava no campo. Mas ele não estava no carro. Os dois policiais voltaram e começaram a falar com a policial com quem eu estava conversando, dizendo a ela que havia pegadas no meu quintal e tinha chovido na noite anterior, então estava bem lamacento lá fora. Comecei a entrar em pânico quando ouvi isso. Não só porque não é o que você quer ouvir, mas também porque onde estava esse cara se ele não voltou algemado com os policiais e não estava no carro dele? O meu vizinho saiu para ver o que estava acontecendo. Os policiais explicaram para ele o que estava rolando, então ele falou sobre como pegou a minha comida para mim mais cedo naquele dia. O vizinho me convidou para dormir no apartamento dele naquela noite, se isso me fizesse sentir melhor. Estranhamente, recusei a oferta, e quando todos os policiais foram embora, voltei para o meu apartamento achando que estava tudo acabado. Demorei algumas horas para me sentir confortável o suficiente para pegar no sono, mas às 2 da manhã, acordei com batidas na minha porta da frente e ouvi: polícia. Não tem como isso estar acontecendo agora, pensei comigo mesma. Levantei e fui até a porta da frente com medo de abri-la. Era a mulher com quem eu tinha falado mais cedo. Ela explicou que eles ficaram no meu apartamento escondidos para vigiar aquele cara caso ele aparecesse de novo. E ele apareceu. Eles o pegaram caminhando até a minha porta da frente, achando que ele ia tentar encontrar uma maneira de entrar. O meu coração despencou para o estômago quando ouvi ela dizer isso. Ela então explicou que ele foi preso e que eu não preciso me preocupar com ele mais. Agradeci a ela e voltei para tentar dormir. Infelizmente, não consegui pegar no sono dessa vez. Também não uso mais o Uber Eats quando estou sozinha em casa. Tinha 26 anos na época e sou homem. Estava em Washington, D.C. em uma espécie de férias visitando a minha então noiva. Vou chamá-la de Sarah para fins da história. Estava visitando para uma formatura que ela teria no treinamento básico dela. Era algo importante para a família dela e ela me pediu para estar lá. Então eu disse por que não e reservei o voo para ir. Chegaria cerca de uma semana antes do resto da família dela, para que ela e eu pudéssemos passar um tempo só nós dois, antes que ela ficasse ocupada com toda a família lá para a ocasião. Ela ficou comigo no meu hotel durante esse tempo e, eventualmente, decidimos que queríamos ir explorar alguns dos sítios históricos próximos que Washington tinha a oferecer. Nunca tinha estado lá, é claro. Então a ideia despertou o meu interesse e decidimos fazer isso. Uma vez que chegamos ao local, passamos cerca de 4 horas caminhando e vendo todos os pontos turísticos, do Memorial Lincoln ao Monumento a Washington, o prédio do Congresso e até a Casa Branca. Foi realmente uma experiência divertida e empolgante para mim ver todos esses lugares, já que eu tinha perdido uma viagem escolar no ensino médio para visitá-los. A Sarah na época parecia apreciar o meu interesse neles também, e nós realmente nos divertimos. Depois que finalmente decidimos que tínhamos caminhado o suficiente e estávamos prontos para voltar ao hotel, usamos o app do Uber para chamar uma corrida. Tínhamos usado antes para chegar e não tivemos problemas, então decidimos usar de novo para a volta. A Sarah fez o pedido no celular dela enquanto eu me sentei debaixo de uma sombra e esperei. Eu estava bem cansado de toda a caminhada que fizemos e podia sentir o meu corpo pronto para voltar ao hotel para uma soneca muito necessária. Eventualmente, depois de cerca de 10 minutos de espera, um carro parou na nossa frente ao lado da estrada. A Sarah me sinalizou que era o carro, já que o lugar onde eles pararam não era uma vaga de estacionamento, nem um lugar onde um carro pararia sozinho. Eu me levantei e a segui até o carro, onde ela abriu a porta de trás e entrou perguntando ao homem:
Uber para Sarah? E ele deu um leve aceno com a cabeça sem dizer nada. Então eu a segui para dentro do carro e fechei a porta atrás de mim. Agora, olhando para trás, percebi o quão idiotas tanto ela quanto eu fomos ao fazer isso. Deveríamos ter perguntado o nome do motorista e verificado se o carro batia com o do app. Eu não tinha acesso a nada disso, e ela fez o pedido no celular dela. Então, na hora, não me ocorreu fazer nada disso. Enquanto nós dois estávamos sentados no banco de trás do carro, que era uma minivan cinza, o motorista não falou conosco. Achei isso um pouco estranho, já que qualquer outro motorista que eu já tive pelo menos me cumprimentaria quando eu entrasse ou confirmasse o meu nome. Mas esse cara, nada. Ele começou a dirigir sem nos reconhecer de nenhuma forma, além do aceno que deu quando a Sarah perguntou se ele era o nosso Uber. E eu percebi o quão esquisito era. Mas eu estava cansado e não sentia vontade de tentar conversar com o homem. Eu encostei a cabeça para trás e só fechei os olhos. Então senti um toque no meu braço da Sarah depois do que pareceu só 5 minutos de viagem. Abri os olhos e olhei para ela, e ela não falou comigo. Eu podia ver que a expressão no rosto dela era de preocupação, e isso me deixou imaginando o que exatamente a preocupava. Ela então apontou para o celular dela, que mostrava a rota que o Uber seguiria para nos levar de volta ao hotel. Não demorei para perceber que o caminho que estávamos seguindo não era o da rota. Na verdade, era o caminho oposto. Eu pude ver o rosto da Sarah perder a cor logo depois, quando uma notificação apareceu no celular dela dizendo que o nosso Uber tinha chegado, seguida de uma mensagem do motorista perguntando onde estávamos. Meu coração afundou no fundo do estômago. Foi aí que percebi o quão burro eu fui por não verificar o carro e o motorista antes de simplesmente entrarmos. A foto que estava no celular da Sarah no app não batia com o motorista, e eu soube que tínhamos nos metido em uma situação. Eu devagar olhei de volta para o motorista, mas não disse nada. Eu não sabia quais eram as intenções desse homem ou do que ele era capaz, e honestamente não queria descobrir. Eu só sabia que naquele momento tinha que tirar tanto a Sarah quanto eu daquele carro. Eu me inclinei para frente e disse ao homem que tínhamos mudado de ideia e que estaríamos bem só sendo deixados ali onde estávamos, em uma tentativa de nos tirar da situação sem alertar o homem sobre o que sabíamos. Ele me olhou pelo espelho retrovisor na primeira reconhecimento real de nós que ele deu, desde que entramos no veículo. Eu peguei o olhar dele enquanto ele me encarava sem dizer uma palavra no que pareceu minutos. Mas provavelmente foram só 10 segundos. Ele não parou o carro, no entanto. Ele nem disse uma palavra em resposta. E só continuou dirigindo o carro como se nada tivesse sido dito. Minha paciência acabou e eu soube que o que quer que esse homem tivesse planejado para nós não era bom. Então fiz a única coisa que consegui pensar naquele momento e enfiei a mão no bolso, tirando o meu canivete. Eu abri a lâmina e, sem perder mais um segundo, disse ao motorista: "Eu sei que você não é o nosso motorista do Uber. Eu não sei qual é o seu plano aqui ou o que você acha que vai fazer conosco. Mas eu tenho uma faca, e se você não encostar esse carro agora mesmo, eu não tenho problema em usá-la." Os olhos do motorista rapidamente me olharam de novo pelo espelho retrovisor, e eu soube que ele podia ver a faca apertada firmemente na minha mão. Ele rapidamente encostou a van e eu ouvi as portas destravarem. A Sarah e eu não perdemos tempo em sair daquele carro o mais rápido possível. No momento em que estávamos os dois fora, o homem acelerou e foi embora. Nós rapidamente tiramos um momento para nos recompor, já que a Sarah estava tendo um ataque de pânico e eu mesmo ainda estava tentando entender o que diabos tinha acabado de acontecer. A Sarah rapidamente pegou o celular dela e respondeu ao nosso motorista do Uber de verdade. Informou a ele a nossa localização e perguntou se ele poderia vir nos pegar. O motorista de verdade chegou em poucos minutos e dessa vez nós nos certificamos de que era o certo. Nós contamos a ele tudo o que tinha acontecido e foi aí que ele nos informou algo que fez o sangue nas minhas veias gelar. Ele disse que havia múltiplos casos recentes em que pessoas se passavam por motoristas do Uber na área, já que era uma maneira fácil de encontrar muitos turistas e pessoas que não eram dali e que não pensariam duas vezes antes de entrar em um carro achando que era um Uber ou 99.
Aparentemente, muitas pessoas tinham desaparecido e eles só podiam assumir o pior. Ele disse para nós dois que tínhamos tido sorte de notar quando notamos e de não termos ido mais longe de onde tínhamos sido pegos, o que provavelmente foi a única razão pela qual o homem nos deixou ir. E é claro o fato de que eu estava armado. Nós chegamos de volta ao hotel sem problemas e rapidamente reportamos à polícia. Nós demos a melhor descrição do homem e do carro que nós dois pudemos, e a polícia disse que nos ligaria com qualquer informação que pudessem encontrar. Nós nunca recebemos uma ligação de volta, então assumo que o homem nunca foi pego ou encontrado. E isso me preocupa que ele possa ainda estar por aí fazendo isso com outros. De novo percebi o quão idiotas nós dois fomos depois de tudo isso, não verificando de quem era o carro em que estávamos entrando, mas que isso sirva de lembrete para todo mundo que está ouvindo. Façam exatamente isso. Sempre verifiquem os seus motoristas do Uber e sempre fiquem atentos ao que está ao redor.